Olá, boa tarde. Recebo hoje para uma entrevista em razão do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a enfermeira Ana Lécia Damaris, que tem propriedade para falar sobre o assunto. Ela que é do CTA, que durante todo o dia de hoje desenvolve várias atividades de testes de HIV em vários pontos de Marabá. Boa tarde, Ana Lécia. Seja bem-vinda em nossos estúdios. Boa tarde. A gente agradece o convite. Bom, sabemos que a AIDS, eu diria assim, que para muita gente é um bicho-papão. Muitas pessoas têm medo de fazer um exame de HIV, um teste, e ser detectado soro positivo. Muita gente tem medo e muitas vezes não faz o teste por isso. Eu pergunto para a senhora tem números da doença em Marabá? Já sabemos que no Brasil, desde 1980, já foram detectados 608 mil casos, cerca de 600 mil casos em todo o Brasil. A senhora tem números do Pará, de Marabá. Como é que anda Marabá hoje? Aumentou o número de casos ou diminuiu? A senhora pode falar um pouco dessa realidade para nós aqui? Sim, em Marabá, infelizmente, mais um ano a gente constata o aumento dos casos. Somente agora, em 2011, nós tivemos, até o momento, 149 casos novos 149? E olha que eu me lembro que em 2010 foram 73 casos. Né? E agora a senhora está dizendo que foram 149 novos casos. Isso só mesmo. Em 2011, né? Só em 2011. Interessante. E no Pará, de forma geral, na verdade, na região norte, nos últimos 10 anos a gente tem notado um aumento de 7% para 20% no surgimento de casos novos de HIV e de AIDS. A senhora acredita que o preconceito ainda é muito grande em Marabá relacionado ao soro positivo? Com certeza. Infelizmente, na verdade, no mundo todo, a gente ainda tem um preconceito muito grande, não só em relação aos pacientes, as pessoas que vivem com HIV e AIDS, mas também do que você estava comentando agora há pouco, até mesmo de procurar o serviço para fazer o exame, para fazer o teste. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de procurar, mas a gente sempre está incentivando que as pessoas procurem, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor vai ser a perspectiva desse tratamento. Tá. Nós vamos agora às ruas. Eu vou fazer mais perguntas para a senhora, mas nós fomos às ruas saber da população aí as dúvidas, relacionado ao vírus HIV. Eu quero pedir a primeira pergunta de hoje. Põe na tela aí, produção. A gente pode pegar a AIDS através do beijo. Tá aí, doutora. Temos aí muitos mitos, Na verdade, quais são os mitos e verdades sobre o beijo? Pode-se contrair AIDS através do beijo, como perguntou aí a pessoa? O beijo realmente é uma polêmica e a gente sempre procura esclarecer que existe a questão da saliva, mas não se contrai o vírus HIV/AIDS através da saliva. Claro que a gente tem aí uma orientação da pessoa ter um cuidado em verificar, porque se tiver algum ferimento, que tem algum sangramento nessa mucosa oral, ou mesmo nos dentes, pode sim existir um risco, mas é um risco que é até um pouco raro, A gente não tem, a maior parte dos casos realmente é através da relação sexual, e a gente até destaca que relação sexual heterossexual, ao contrário do que se achava antes, logo no início dos primeiros casos, principalmente no Brasil, se colocou que os homossexuais eram realmente o grupo que mais tinha o vírus HIV, mas a gente vê que hoje em dia isso já mudou bastante, e realmente é uma questão de comportamento. E as pessoas têm que realmente se prevenir, usar o preservativo, porque é a única forma que a gente tem de realmente evitar a contração da doença. Olha, inclusive eu tive acesso a informações do próprio CTA também aqui em Marabá. Desde a instalação do CTA há 15 anos atrás, já foram confirmados 936 casos só em Marabá. Mas assim, dizemos Marabá, mas não só a cidade. Marabá e região, algumas cidades vizinhas também, zona rural, Isso mesmo, nós temos atendido pessoas de toda a região, até mesmo de cidades assim bem distantes como Dom Eliseu, mesmo cidades que às vezes até têm o serviço também, porque por conta do preconceito as pessoas às vezes não querem se tratar no seu município e acabam procurando Marabá como apoio. Certo. Esses municípios, por serem pequenos, existem recursos para fazer o teste de HIV? Lá nesses municípios? Em alguns municípios existe o teste ELISA, que geralmente... simples esse teste? Ou depende de algum equipamento sofisticado, enfim? Depende de um equipamento, não é muito sofisticado, mas depende sim de um equipamento, de reagentes, químicos,
E às vezes o município faz o primeiro exame, mas tem que encaminhar para Marabá para fazer a confirmação. A produção está me avisando aqui que tem mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Tá ok. Vamos ver? Dividir o mesmo aparelho de barbear com a pessoa que tem doença pode contrair o vírus? O aparelho de barbear é também bem comum as pessoas perguntarem, mas o vírus ele sobrevive muito pouco tempo no ambiente, então deve ser bem raro isso acontecer. Tá. A gente não tem conhecimento na literatura de nenhum caso, né, que foi transmitido através dessa forma, mas claro que a gente também não incentiva. Se a pessoa vier a se cortar, né? É verdade, a gente não incentiva que você utilize, né, compartilhe nenhum tipo de aparelho assim, nem aparelho de barbear, nem tesourinha, nem alicate. As mulheres, por exemplo, que gostam, né, de arrumar as unhas, então tenha sempre o seu kit, porque é bem mais seguro. Porque no caso de um sangramento, alguma coisa, a gente evita aí a contaminação pelo vírus HIV, AIDS e também outras doenças como a hepatite viral também. Para terminar a nossa entrevista, nosso tempo é curto, eu quero perguntar para a senhora de que forma se contrai o vírus HIV? O vírus HIV e AIDS, ele se contrai principalmente através da relação sexual, seja ela de que tipo for, e também através de contato com sangue, secreções, tá? Instrumentos como seringas, agulhas que são reutilizadas, né? A gente sempre orienta que esses equipamentos sejam descartáveis e também não compartilhar, né? Alicates, tesourinhas, qualquer coisa que venha ter contato com sangue ou alguma secreção. Tá. E para desmistificar de vez alguns mitos, de que forma não se contrai o vírus? O vírus não se contrai através do abraço, através do carinho, o contato, dormir na mesma cama, sentar, né, no mesmo banco do ônibus, beber no mesmo copo. Nada disso faz com que a pessoa adquira o vírus HIV. Pelo contrário, se você convive ou passar a conviver com alguém que tem o vírus, o carinho, o abraço, o amor, ele só vai fazer muito bem. Então, pessoal, conversei com Alessia Damaris, que atua aí no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento de Marabá. Obrigado, Alessia. É um prazer te receber aqui. A porta fica aberta para quando você quiser voltar mais vezes, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. Prossegue então o jornal SBT Marabá.